Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno, olha só, quando a gente fala em redação, uma das maiores faltas que faz é exatamente o argumento. E o que é argumentar? É exatamente persuadir, é exatamente convencer o outro, seu interlocutor. Por exemplo, quem vai ler sua redação em um vestibular, ou concurso público, ou exame nacional do ensino médio. Vocês sabem muito bem que, como vestibulandos, vocês estão diante de estatísticas, de coisas que convém exatamente argumentar, principalmente quando se fala em redação. Então a ideia aqui é, toda quarta-feira a partir de hoje, nós aqui do Redação Mais, tá, apresentarmos ideias de temas e exemplos de argumentos que podem aparecer. Vamos lembrar que quando a gente fala de vestibulares, muitas vezes o que está disposto é exatamente temas atuais. Então nada mais atual do que pensar no que aconteceu aí mês passado, na verdade neste mês ainda, com a Copa do Mundo da Rússia, tá? Por quê? Porque o brasileiro é ficcionado por futebol. Por mais que nos últimos tempos o futebol tenha se elitizado, principalmente com a questão de crescer um número de ingressos válidos nas arenas brasileiras, nós sabemos que o futebol ainda soma muito a paixão. Então nós, enquanto brasileiros, a maior parte deles olham o esporte, o futebol, com uma coisa muito importante. E vinculam, quando tem Copa do Mundo, um comportamento, por exemplo, um tanto nacionalista. A gente raramente vê bandeiras do Brasil estampadas na frente de suas casas, em carros, camisas da seleção brasileira, seja com a logo da CBF, seja com outra logo qualquer, mas as cores da bandeira nacional. E quando chega em época de Copa do Mundo, independente do que esteja acontecendo no país, normalmente nós temos esse tipo de cultivo, tá? Agora, nesta Copa de 2018, uma coisa que me surpreendeu foi que a gente não viu tanto essas manifestações. Eu que já tenho aí uma vivência em várias Copas, por exemplo, você pega 2014, 2010, 2006, 2002, 98, 94, por exemplo, tá? Mas eu pego, por exemplo, histórias que meu pai contava, que os meus avós contavam, que as leituras explicam, década de 50, né? O Brasil perdendo a Copa de 50 no Maracanaço para o Uruguai 2-1, depois os 58, 62, 66 a lesão do Pelé, 70 o tricampeonato, ou seja, passando as Copas 82, aquela geração de Zico, Júnior, Éder, né? Não, com o Tele, por exemplo, o grande Tele Santana como treinador e perdendo para a Itália de 3-2, ou seja, na tragédia do Sabiá. Então, assim, Copa do Mundo sempre está vinculado com a identidade brasileira. Bom, falar em Copa do Mundo e não falar em Neymar é quase que uma questão errada. Nós vinculamos muito a imagem do jogador brasileiro, que, diga-se de passagem, é um bom atleta de futebol, né? Joga já há algum tempo na Europa, tá? Mas o Neymar vem se destacando aí nos últimos anos no cenário brasileiro, no cenário internacional, figurando sempre entre os melhores. A gente foi surpreendido anteontem com a lista dos 10 maiores jogadores do mundo, o Neymar acabou não sendo selecionado. Mas essa é apenas uma das pistas do tema. Então assim, a ideia aqui não é trabalhar um tema pronto, mas sim ideias, por exemplo. Então eu já falei bastante aí da nossa representação, como que nós vemos Copa do Mundo e a seleção e como que isso nos dá inspiração para o nosso dia a dia. Então lá vai uma questão aqui importante, tá? O brasileiro sempre teve um apego à seleção brasileira, sempre teve um apego à vitória. Essa questão do esporte, né, brasileiro, seja no futebol, seja no tênis com Gustavo Kirten, no vôlei, geração de ouro do Bernardinho, por exemplo, do José Roberto Guimarães também. Ou a Fórmula 1, Ayrton Senna, por exemplo, tricampeão, mas nós tivemos o Emerson Fittipaldi, tivemos o Nelson Piquet como grandes campeões também, mas talvez não tinham aquela identidade nacionalista de bandeira, de música, enfim,
como Ayrton Senna tinha, né? Ao meu ver, Ayrton Senna foi um grande esportista e uma grande figura nacional. Então esse apelo que nós temos do esporte para o nosso comportamento passa também pela Copa do Mundo e passa pela figura do Neymar. O Neymar hoje ele é queimado, de cada 10 brasileiros, 9 queimam ele, por ele ficar rolando em campo, por ele não jogar tão bem quanto seus adversários, enfim, principalmente o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? Agora o Mbappé, por exemplo, seu colega de Paris Saint-Germain, mas enfim, então a gente tem que ficar atento com esses temas que envolvem a identidade nacional futebolística e a questão do nosso comportamento, passando por toda a questão de Copa do Mundo, o que aconteceu na Rússia, por exemplo, com relação a assédio feminino, assédio à imprensa, essas coisinhas, né? Eu chamo de coisinhas, essas coisas são importantes, tá? Para cair em provas. Outra questão, a Copa de 2014 no Brasil nos trouxe uma dor imensa, foi os 7 da Alemanha em campo, foi toda a desorganização de obras que não foram acabadas para a Copa. Estamos em 2018, já estão caminhando para a próxima Copa no Catar em 2022 e várias coisas que deveriam ter ficado prontas aqui no Brasil não ficaram. Então assim, esse desgosto, parece que de 2014, a Copa foi aqui, passando pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, parece que esfarelou o conceito do brasileiro também. Nós somos muito pessimistas, parece que vem uma avalanche política desconstituindo várias coisas. Então assim, são vários fatores acontecendo. Então a minha ideia aqui agora é mostrar para vocês como que a representação de um herói do futebol pode ajudar no nosso comportamento. E eu vou pegar aqui exatamente um trecho de um texto que foi escrito em 31 de maio de 1958 pelo grande Nelson Rodrigues, dramaturgo, contista, ficcionista e cronista esportivo principalmente. Nessa crônica dele, aqui do dia 31/5/58, na Manchete Esportiva, o Nelson chama de complexo de vira-latas. E ele vai fazer aqui um apanhado, exatamente, depois que o Brasil perdeu a Copa de 50, que foi realizada no Brasil mesmo, e antes do Brasil estrear na Copa de 58, que é a Copa em que o Brasil ganhou o primeiro título mundial com gols do Pelé na final. Lembrando que o Pelé se torna, até hoje, o jogador mais jovem a marcar em final de Copa do Mundo. Ele tinha 17 anos, né? Então assim, como que o Nelson Rodrigues termina essa crônica, que todo mundo lembra, né? O discurso complexo de vira-lata, o brasileiro se sente inferior aos outros, e olha de forma muito inteligente como que ele alcunhou isso. Eu vos digo, o problema do Screte é o time, não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Vamos lembrar que ele escreve antes do Brasil estrear na Suécia, o Brasil é campeão mundial na Copa da Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o Screte, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Então, por que ele coloca ser vira-latas, eis a questão? Porque se depositou muito uma confiança na seleção brasileira de 50. Copa realizada no Brasil. Barbosa, que é goleiro da seleção brasileira, morreu sendo demonizado por falhar no gol do Didia, que é o segundo gol do Uruguai, na vitória por 2-1 sobre o Brasil. E daí eu puxo para vocês, o que aconteceu no Brasil depois dos 7-1 da Alemanha, na semifinal da Copa de 2014 aqui? O que aconteceu agora com o Neymar não desempenhando um bom papel? Está vendo? Nós temos sempre essa questão de um complexo, parece, ou uma crítica muito, como se o Brasil tivesse obrigação de ganhar sempre, se o Brasil sempre tivesse obrigação de ser campeão, e daí parece que nada mais presta. O Neymar não presta, o Tite não presta, então é uma questão, uma tradição brasileira também de queimar, tá? Personagens esportistas, e vão lembrar que no esporte é um clichê, um chavão, um só ganha, todos os outros perdem de alguma forma. E o nosso problema como brasileiro é tentar massacrar o Neymar, massacrar o Tite, massacrar os jogadores que jogaram pela seleção, mas esquecendo, por exemplo, que tinham outros selecionados que estavam muito melhores, como a França,
como a Croácia, certo? Então, assim, tudo que aconteceu no Brasil hoje já aconteceu na década de 50. Já aconteceu na década de 70. Já aconteceu na década de 80, que mesmo jogando de forma maravilhosa não ganhou, e para muita gente aquilo lá não valia de nada, né? Para outros saudosistas isso vale bastante. E olha só, se hoje se fala bastante do Neymar, né? O Neymar não aparece na lista dos 10 melhores do mundo, o Neymar não ganha títulos com a seleção brasileira, com exceção da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu pego para vocês aqui um clássico do Brasil, que é o Casagrande hoje, né? Comentarista da TV Globo, tá? Uma figura muito excêntrica e muito popular, principalmente hoje em dia, com relação à sua luta contra as drogas. Então o Casão acaba se destacando nesse sentido aí, né? A influência positiva dele, tá? Para tantas pessoas que são dependentes químicos. Ele, como um ex-atleta profissional, um atleta de grande prestígio, enfim, viveu a chamada democracia corintiana, na década de 80, ao lado do Dr. Sócrates e demais jogadores, toda aquela visão política que hoje já não se vê mais no futebol. E aí vocês podem pegar outro gancho, né? As nossas seleções, os nossos atletas pouco demonstram uma posição social, não que eles sejam obrigados, mas espera-se de uma figura de um ídolo, de uma pessoa que é idolatrada, uma representação social, uma representação política. O Brasil passa por problemas, o mundo passa por problemas e nós não vemos esse tipo de coisa nos nossos atletas. Então aqui é uma crítica, aqui há uma questão. Na década de 80, aí, a chamada democracia corintiana fez isso. Na década de 70, vários atletas que foram tricampeões do mundo no México se recusaram a receber medalha em cumprimento do presidente da República, que era um militar na época. Então havia uma consciência, um contexto brasileiro também permitia esse tipo de coisa. E hoje nós temos uma espécie de distanciamento disso daí, tá? Então aí vocês podem pegar, daí é o Neymar, é o Felipe Coutinho, é o Gabriel Jesus, é o próprio Tite, é uma série de jogadores, ok? E aqui um clássico, né? Uma biografia maravilhosa do Rui Castro, chamada Estrela Solitária, biografia de um dos maiores jogadores dentro das quatro linhas do futebol mundial, que foi o Garrincha. E o Garrincha, né, para muitos até melhor que o Pelé, enfim, o Garrincha teve uma vida totalmente desregrada, bebida, né, casamentos, tá? O envolvimento dele com a Elza Soares, que de certa forma ainda preservou um pouco a vida dele, salvou um pouco a vida dele de um ostracismo. Então vocês vejam como a própria questão da mídia também ela forma alguns produtos, o Neymar, por exemplo, o Romário, o Bebeto, e pessoas como o Pelé são preservados, Garrincha foi esquecido. Então quando o Rui Castro puxa aqui a Estrela Solitária, ele está fazendo uma referência também ao símbolo do Botafogo, um clube tradicionalista carioca, onde o Garrincha jogou. Então essas questões que envolvem esporte, que envolvem esportistas, pessoas que são tidas como ídolos aí, são coisas que podem aparecer, tá, em provas, em discussões, e a ideia aqui é argumentar sobre isso, tá? Para um primeiro momento, nós falamos bastante sobre o esporte, a representação da Copa do Mundo, alguns agentes que participaram das seleções aí do Brasil em Copas, e aquela questão, para o brasileiro, muitas vezes, o que fica é só o que ganha, e o que perde é esquecido. Tá aí um baita dilema para aparecer em provas. É isso. Até a próxima quarta, na dica de Argumentando é sempre mais, aqui no Redação Mais. Até mais, professor Bruno.